Gostaria, então, de agradecer a todas as pessoas presentes aqui e agradecer especialmente ao nosso convidado, o jornalista, sociólogo, professor e consultor em Segurança Pública e Direitos Humanos, Marcos Rolim, que agora também trabalha aqui na Uniriter no programa de pós-graduação em Direito. Marcos Rolim é graduado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutor em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professor visitante na Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde se especializou em segurança pública. É membro do Conselho Administrativo do Centro Internacional para a Promoção dos Direitos Humanos, que é um órgão ligado à Unesco, e presidente do Instituto Cidade Segura, que é sediado na cidade de Porto Alegre. Coordena a assessoria de comunicação do TCE do Rio Grande do Sul e é ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara dos Deputados, funções que exerceu durante seus mandatos como deputado federal e estadual. É autor, entre outros, dos livros A Síndrome da Rainha Vermelha, Policiamento e Segurança Pública no século XXI, Bullying, o Pesadelo da Escola e a Formação de Jovens Violentos, estudos sobre a etiologia da violência extrema. A gente deseja a todos um bom evento e daqui a pouco a gente abre espaço para o debate, vocês vão poder se manifestar também. Boa noite a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer o convite para estar aqui hoje. É uma satisfação para mim poder participar desse evento e contribuir com a discussão sobre um tema tão relevante como aqueles que nós vamos abordar nessa noite. Eu quero que vocês fiquem absolutamente à vontade para depois, no momento das perguntas, das intervenções, aprofundar aquilo que seja do interesse de vocês. Eu sei que o público é bastante heterogêneo, são vários cursos, né? Mas acho que o que nós vamos tratar aqui hoje diz respeito a todas as pessoas, não só a todos os alunos de diferentes cursos, mas a todas as pessoas, porque vamos tratar de direitos humanos. A primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês tem a ver agora com uma entrevista que eu acabei de dar antes de entrar aqui para a TV da Uniriter. Foi muito bacana, foi bem rápido, assim, mas com algumas perguntas bem pertinentes, e a estudante que me entrevistou começou, a primeira pergunta que ela me fez foi a seguinte: você podia explicar um pouquinho essa história dos direitos humanos, porque são temas assim tão polêmicos no Brasil? E eu virei para ela e disse, a gente podia pensar um pouco por que eles são polêmicos no Brasil. E por que não são polêmicos em nenhum outro lugar do mundo? Por que em todo mundo civilizado, por que em todo mundo democrático, a ideia dos direitos humanos é uma ideia que unifica as pessoas por sobre as suas diferenças políticas, partidárias, etc., e por que no Brasil essa ideia é uma ideia acossada? É uma ideia que nos obriga, os que defendem direitos humanos, a explicar por que é preciso defender direitos humanos? Então, pessoal, eu preciso, às vezes, para as pessoas dizer o seguinte: nós que defendemos direitos humanos, defendemos aqueles direitos que são de todos. Os direitos humanos, ao contrário de outros direitos, que são muito importantes, mas que são direitos de partes, são direitos de todos. Quando nós estamos diante de uma pessoa, qualquer que seja essa pessoa, nós nos obrigamos a reconhecer nela pelo menos alguns direitos pelos quais nós definimos a nossa humanidade. Eu digo que todas as pessoas têm o direito à liberdade de expressão. Eu digo que todas as pessoas têm o direito à manutenção da sua integridade física. Se eu digo que alguém tem um direito, eu estou dizendo que há uma obrigação. Não há direitos sem deveres. Direitos e deveres são a mesma coisa, só que vindos de lados distintos. Se eu digo, todos nós temos o direito à liberdade de expressão, eu poderia dizer, todos nós temos o dever de respeitar a liberdade de expressão de todos. Se eu digo, todos nós temos o direito à manutenção da nossa integridade física, eu poderia dizer de outra forma, todos nós temos o dever de respeitar a integridade física dos demais. Direitos e deveres são a mesma coisa. Embora vocês vão encontrar sempre na mídia, especialmente na mídia, vocês sabem que a mídia é um lugar que tem muitos sábios, e há sábios que vão dizer assim, fala-se muito em direitos no Brasil, mas não se fala em deveres. Essa pessoa não sabe o que ela está falando. Ela não tem a menor ideia do que ela está falando. Não há nenhum direito ao qual não corresponde um dever. Não há nenhum dever não assentado no direito. Então, direitos e deveres são os dois lados de uma mesma moeda. Muito bem, se eu digo todos nós temos direitos fundamentais, direitos humanos, como, por exemplo, o direito que nos reúne aqui essa noite,
Nós estamos aqui por conta dos direitos humanos. Nós estamos aqui porque o direito à educação é um direito humano fundamental. Não fosse assim, as pessoas não teriam o direito de estudar, como não tiveram ao longo de toda a história da humanidade. A experiência de educação é uma experiência muito recente na história da humanidade. Escola pública, universidade, tudo isso faz muito pouco tempo. Se eu digo as pessoas todas têm direito à saúde, como alguém pode ser contra? Como isso pode ser polêmico? A grande questão sobre os direitos humanos no Brasil é por que isso é polêmico? Porque nós temos dificuldade de reconhecer entre a humanidade algumas pessoas. Dependendo de qual for a pessoa, a gente tem a tendência de excluir ela da ideia de humanidade pela qual nós nos definimos. Então, essa pessoa não teria direitos. Muito bem, essa talvez seja uma questão da civilização brasileira para ser resolvida. O que eu quero iniciar destacando para vocês é o que nós vamos ver aqui nas lâminas. Eu coloquei aqui os meus dados, as minhas referências para vocês, quem quiser me achar depois, né? E tenho colocado mais recentemente nas minhas palestras o meu WhatsApp. E por que eu tenho colocado o meu WhatsApp? Porque eu distribuo muitos textos por listas de WhatsApp. Então, as pessoas que querem receber texto, é só mandar um nome, eu adiciono e mando pelos, não é grupo, tá? Mas é listas de transmissão de texto, para que as pessoas sejam mais informadas, tenham acesso a mais informação. Faço isso com muita satisfação. Se vocês tiverem interesse, então fiquem à vontade. Basta mandar um nome, professor, sou fulano de tal, quero receber texto. Vai começar a receber pelo menos um texto por semana, um texto a cada 2 semanas interessante, textos sobre temas importantes, né? Muito bem. O primeiro tema que nós vamos trabalhar é o tema da intolerância. O Brasil vive um momento histórico de muita intolerância. Nós estamos perdendo a capacidade de nos escutar. Tudo aquilo que é dito no Brasil, rapidamente quem escuta precisa enquadrar rapidamente em uma das polarizações em curso. Então, se a pessoa defender uma posição X ou Y, eu preciso enquadrá-la em qual é o polo que ela está. Ou ela está de um lado ou está de outro, né? Então, uma espécie de um processo de grenalização da política, né? Quem é gaúcho sabe bem o que é o Grenal, né? O que é essa paixão que divide os gaúchos entre Grêmio Internacional. Enfim, é um pouco isso que acontece no Brasil hoje, quando o tema é política, quando o tema é cultura, quando o tema é qualquer tema de interesse público, ele é rapidamente fracionado em 2 partes, né? De um lado e de outro. O mundo não é fracionado assim. As pessoas não precisam ter posições nessa polarização. Aliás, a grande maioria das pessoas tem posições fora dessa polarização. Eu não me sinto representado por nenhum partido político no Brasil hoje, não me sinto representado por nenhuma posição que se expressa politicamente no Brasil. Eu tenho as minhas posições. Em certos momentos concordo mais com um, mais com outro, mais com nada, um pouco, com muito outro, eu vou mudando, entendeu? De acordo com o tema. Tenho muitas posições divergentes com relação a todos os partidos políticos, né? Eu fui um militante político durante muitos anos, né? Fui vereador, deputado estadual, deputado federal, dediquei grande parte da minha vida, aliás, a minha juventude toda, para um sonho de militância política, de transformação social do Brasil. Esse sonho se frustrou profundamente, eu me afastei da política há mais de 20 anos, agora não, 17 anos praticamente, e passei a ser só um cidadão que gosta de política, que fala sobre política, mas sem vinculação com ninguém. A grande maioria das pessoas é assim. A grande maioria das pessoas tem a sua própria opinião. A gente não precisa estar condenado a essa polarização que entristece o Brasil, que é tóxica, porque nos impede de escutar o outro, de aprender com o outro. De onde vem essa intolerância? Por que ela é tão forte hoje, né? Ela está presente muito fortemente, vocês todos sabem disso, nas redes sociais. A internet ela é um espaço onde se encontra tudo. O que há de melhor e o que há de pior. Quando surgiu a internet, eu me formei no primeiro curso de graduação universitária, foi em jornalismo há muito tempo atrás. Quando eu me formei, não havia computadores no Brasil. Eu estava saindo da universidade, ainda no DCE, lá em Santa Maria, na Federal. Eu me lembro como fosse ontem, o reitor nos convidou, o pessoal da direção do DCE, para conhecer o computador que a universidade tinha comprado. A gente foi até a universidade para conhecer o tal do computador. Ele ficava numa sala, a parede tapada de botões, a sala inteira, aquela coisa acendendo, né? Piscando, parecia uma coisa de ficção científica. Uma nave, né? Havia ar-condicionado assim, muito forte, a todo vapor, porque tinha que ficar muito fria a sala, porque ele esquentava, né? E o que fazia essa geringonça? Uma coisa revolucionária. A gente apertava um botão e ela rodava a folha de pagamento, em formulário contínuo. Esse é o primeiro computador que eu vi, quando estava saindo da universidade.
Até então a gente fazia pesquisa, indo para a biblioteca e carregando uma mala de livros para casa, né? Consultando, lendo os livros. Né? Aí quando surgiu a internet, a gente, lá atrás, pensou assim, caramba, que coisa fantástica isso. As pessoas agora vão ter condições de acessar o que há de melhor na cultura universal, nos livros, né? Através de um clique. Não vão precisar pagar mais para comprar livros, tudo vai estar disponível. Vão poder acessar, visitar museus, fazer curso no exterior, né? Sem pagar nada, ou pagando muito pouco. Isso vai democratizar o acesso à cultura. Porque o problema lá atrás é que só os ricos tinham acesso a livros. Né? Para comprar um livro era caro. Então, quem não tinha grana não tinha acesso à cultura. Né? Bibliotecas muito poucas. Grandes cidades brasileiras sem biblioteca ainda hoje. Então, muito difícil o acesso à cultura. Nós pensamos que a internet fosse resolver isso. Na verdade, o que aconteceu de lá para cá foi uma coisa diferente. A internet não aproximou as distâncias culturais entre as pessoas. Não diminuiu essa distância. Ela aumentou essa distância. Hoje a gente encontra jovens na internet que estão voando na internet. Mas voando. Fazendo assim, aprendendo a terceira, a quarta língua. Em curso à distância. Fazendo curso em Harvard. Né? Pesquisando o que há de mais avançado. Lendo em vários idiomas. Alguns jovens assim. Encontramos uma grande maioria de jovens mergulhados no lixo da internet. No lixo. Jogando fora o bem mais precioso que a gente pode ter, que é o nosso tempo. Né? Em tititi, em fofoquinha, em WhatsApp, né? Em futebol, em pornografia, enfim, nas coisas mais irrelevantes, e o tempo passando e essa distância aumentando cada vez mais. Na verdade, o acesso à internet não democratizou o acesso à cultura, ampliou a distância entre a vanguarda e quem vem atrás. Só que quem vem atrás é um pelotão muito maior. Muito maior. Então, esse é um primeiro problema. Um segundo problema desse avanço da internet, dos meios de comunicação social, uma coisa que a gente não podia imaginar, é o seguinte. Até antes da internet, o debate político que havia no Brasil e no mundo era um debate que acontecia numa esfera pública. O que é uma esfera pública? Era basicamente a esfera pública formada pelos meios de comunicação social. Jornais, as rádios, a televisão, né? Esses meios conformavam a esfera pública onde o debate ocorria. Alguém escrevia um artigo, publicava no jornal. No outro dia tinha outra pessoa respondendo aquele artigo. Olha, resposta que eu discordo, por isso, por isso, por isso. Programas de rádio e TV onde as pessoas sentavam frente a frente com 2, 3 posições e debatiam em programas e as pessoas ouvindo, formando a sua opinião. O que aconteceu, pessoal, mais recentemente, é que essa esfera pública foi reduzida e parece que cada vez mais se reduz, e surgiu um processo de formação de opinião privada através dos novos instrumentos de comunicação, de aproximação entre as pessoas, especialmente os aplicativos, enfim, esses aparatos todos que estão na ponta da nossa mão, como, por exemplo, o WhatsApp, mas também o Facebook e outras redes desse tipo. Eu não tinha me dado conta da radicalidade disso até 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio atrás eu fui ao Rio de Janeiro, por um motivo muito bacana, nasceu a minha neta, a primeira neta, eu fui visitá-la, conhecê-la. Passei 2, 3 dias no Rio e andei muito de Uber. E um dia, pegando uma viagem mais longa de Uber, eu começo a conversar, eu sempre converso muito com os motoristas, é uma coisa que é um exercício que eu faço até antropológico, assim, de conhecer a pessoa e saber a sua cultura, a sua opinião que ele tem sobre a cidade, etc. Eu comecei a perguntar e senti que o meu motorista era muito crispado, assim, um sujeito com posições muito duras, ideologicamente muito à direita. E eu disse, caramba, eu vou mudar a estratégia, não vou ficar conversando com ele, mas eu vou tentar dar corda para ele. Eu quero ver até onde vai essas posições dele. Eu vou estimulá-lo a dizer tudo que ele pensa, para eu conhecer melhor. Né? Eu queria conhecer melhor. E aí eu virei para ele e perguntei assim, rapaz, eu sou lá de Porto Alegre, não conheço direito, assim, é o Rio. O que houve mesmo aqui com essa vereadora aí que mataram? A Marielle tinha acabado de ser assassinada faz pouco mais de 1 mês. E ele disse, essa vereadora, vagabunda. Eu disse, como assim? Ele disse, namorava um traficante. Era uma pessoa que ligada ao tráfico. E começou a atacar a polícia, não usava colete, não tinha carro blindado, não tinha segurança, e só mataram. Enfim, tipo assim, mereceu, né? Eu digo, cara, que coisa estranha, porque sabe que eu leio jornais, eu acompanho a TV, vejo a Rede Globo. Eu não vi isso, não apareceu em lugar nenhum essa história. Vi outras coisas, que ela era uma militante dos direitos humanos, que ela era uma pessoa muito dedicada, uma lutadora, uma pessoa que veio da favela, enfim, que fez mestrado.
teve uma dissertação, tinha várias informações sobre a Malévola, comecei a dizer o que eu tinha visto na imprensa. E ele disse, Rede Globo, o senhor vê a Rede Globo? A Rede Globo é comunista. Eu disse, não. A Rede Globo é comunista. O senhor está me dizendo que é verdade? Sim, disse ele, a Rede Globo é comunista. Eu disse, mas como que a Rede Globo é comunista? Ele disse, ué, o senhor não vê que a Rede Globo defende os gays? Isso é um plano do comunismo internacional para destruir a família brasileira. Eu disse, olha só, eu digo, caramba, eu nunca me dei conta disso, eu falei para ele. Aí segue a conversa, vai indo, e lá pensando se eu pergunto para ele, agora eu quero, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, como é que o senhor se informa? De onde é que vem essa quantidade de informação que o senhor tem, que eu não tenho? Ele disse, ué, WhatsApp, quer que eu lhe adicione? Foi isso que aconteceu, gente. Eu estou contando esse caso, que é uma bolha, tá? De um sujeito que é um trabalhador, que dirige Uber o dia inteiro, se mata trabalhando, que não tem tempo de olhar TV, de ver jornal, de ler um livro, é uma pessoa do povo, maior respeito por ele, não é nada contra ele. Ele está numa bolha, né? É a bolha que ele frequenta, é uma bolha de direita, é uma bolha que é frequentada por alguns policiais, etc. Há outras bolhas, muitas outras. Há bolhas na esquerda, né? Eu não tenho uma história para contar engraçada, mas certamente vocês podem ter algumas. Procurem discutir numa bolha formada por militantes de esquerda alguma coisa sobre Lula livre, pessoal, expresse uma posição divergente para ver o que acontece. Okay? É difícil, entendeu? Porque, tipo assim, não há espaço para conversar, não há espaço para o contraditório. Então isso aconteceu, estou dando esse exemplo para vocês entenderem o seguinte, o que é essa redução da esfera pública? O que é a migração para a esfera privada da formação de opinião? E aí, gente, quando a gente vai mais adiante, a gente dá conta que há uma coisa muito grave acontecendo com o mundo. Eu vou comentar mais adiante. Vocês já ouviram falar na Cambridge Analytica? Muito bem. Quem não ouviu falar, eu recomendo muito, vivamente, não percam a chance de ver Privacidade Hackeada. É um documentário que está no Netflix há pouco mais de um mês. Vale muito a pena. Mas qual é a história, para resumir? A Cambridge Analytica foi uma empresa bastante forte, enfim, de Big Data, né? Trabalhava com informática, enfim. E eles conseguiram, junto ao Facebook, o Facebook está respondendo até hoje processo por isso, porque parece que é uma coisa meio que consentida pelo Facebook, eles puxaram os dados de mais de 80 milhões de eleitores norte-americanos. Puxaram esses dados, todos os dados do Facebook dessas pessoas, e estabeleceram para cada uma dessas pessoas 5.000 pontos de medição. 5.000 para cada pessoa. E a partir dessa tecnologia de Big Data, eles formataram um perfil psicológico de 80, acho que são 88 milhões de eleitores americanos. Um número que eu estou citando de memória, mas alguma coisa assim. Ao fixar esse perfil psicológico das pessoas, por tudo que as pessoas fazem no Facebook, por cada like que elas dão, né, por cada postagem que elas fazem, por cada comentário que elas vai formando o perfil, 5.000 pontos de medição. Aí eles identificaram nessas milhões de pessoas um perfil de eleitor americano que eles chamaram de influenciável. Ou seja, pessoas que não tinham uma posição muito firmada, para um lado ou para outro, nem democratas, nem republicanos, mas que eram influenciáveis, estavam no meio, né? E para essas pessoas delinearam uma série de anúncios durante meses, né, formatando opinião para a eleição de Donald Trump. Isso não sou eu que estou dizendo. São as pessoas que trabalhavam na empresa que se transformaram em delatoras e que disseram, né, que foram no processo judicial dizer, contar como é que funcionava. Mas o grau de manipulação não é só de influenciar pessoas para votar num candidato, através de mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook. O processo é mais sofisticado. Num dos países aqui da América Central, vocês vão ver, não quero dar spoilers do filme, mas havia 2 candidatos disputando a eleição presidencial, e as pesquisas que a Cambridge Analytica tinha mostraram o seguinte: se a juventude for votar, porque você sabe, em grande parte dos países do mundo o voto não é obrigatório. Não, o Brasil ele é obrigatório, mas em grande parte dos países do mundo não é obrigatório. As pessoas votam se querem votar. Então há um desafio de levar as pessoas às urnas. E eles tinham pesquisa o seguinte: se a juventude votar, for às urnas, o nosso candidato vai perder a eleição. Os jovens vão votar majoritariamente no outro. Aí o que eles fazem? Eles desenham uma campanha para a juventude via Facebook pelo voto nulo. Ou pelo não votar, né? Vote nulo ou não vote. Não participe, boicote as eleições. Manifestações de rua pelo boicote às eleições, produzidas por essa campanha. E a campanha era para evitar que os jovens votassem para dar vitória para o outro. E deram a vitória para o outro.
Então, esse tema da formação da opinião fora do espaço público é uma coisa nova. A gente nunca teve isso antes. Porque antes, se alguém dissesse uma bobagem, se alguém fosse à imprensa e publicasse, olha, Marielle é vagabunda, primeiro tomaria um processo judicial. Segundo, que toda a sustentação cairia por terra em 5 segundos, porque as pessoas iam mostrar que não. Mas quando eu recebo no meu telefone qualquer coisa, e eu não tenho como checar essa informação, nem tempo, nem vontade, eu acredito fielmente nisso que estou recebendo, acabou, né, pessoal? Nunca mais essa opinião é alterada. Então, o processo de formação da opinião foi privatizado no Brasil, em grande parte do mundo. Isso é uma novidade histórica. É uma ameaça impressionante para a democracia. Você vai ver depois por quê. Muito bem. Há muitas coisas horrorosas nas redes sociais, eu não quero ficar enchendo vocês com dados sobre isso, mas a gente pode comentar algumas coisas, né? Quer dizer, vocês lá atrás talvez não enxerguem, há uma certa obsessão por bastões em certo grupo de homens, né? Freud deve explicar de alguma forma por que um cara escreve cura gay num bastão, né? Há alguma coisa nele que ele precisa espancar. Algo nele que não está bem resolvido, você não acha? Uma pessoa, um homem, que se importa com gays ao seu lado, que se importa com um beijo gay, que se importa com carícias homossexuais, há algo nele que não está solucionado, você não acha? Por que eu me importaria com isso? Qual o motivo? Por que isso me incomodaria? Por que uma manifestação de amor me incomodaria? Seja ela do que tipo de amor for, né? Mas coisas assim a gente encontra bastante, né? Tem coisas bem complicadas. Por exemplo, essa é uma figura de um policial brasileiro que escreveu no seu bastão direitos humanos, né? É uma piada tradicional nas polícias brasileiras. Quer direitos humanos? Pega lá o bastão, né? Para mostrar o que é direitos humanos. Né? Como se a violência, como se a agressão, a tortura fizesse parte de um processo pedagógico, né? Esse discurso em favor da violência dá nisso. O que nós estamos vendo aqui, pessoal, é o gráfico de homicídios praticados pela polícia no Rio de Janeiro. Se vocês forem ver, embaixo aqui temos 98, 2000, 2, 4, 6, 8, 10, até agora. Esse último semestre, a gente bateu o recorde de assassinatos pela polícia no Rio. Mais de 1.000 pessoas foram mortas no Rio. Hoje, no Rio de Janeiro, 40% das vítimas de homicídios são mortas pela polícia. 4 em cada 10. Isso é uma coisa assim absurda, sendo que os homicídios estão em queda no Brasil. A taxa geral de homicídios está em queda no Brasil desde o ano passado, 2018. Segue em queda agora, mas a morte pela polícia está subindo, e bastante, especialmente no Rio, que tem um governador que tem um discurso a favor da morte. Ele propaga esse discurso. O Vítor, vocês têm visto, ele fala, se você sair com uma arma, sair com um fuzil, nós vamos te matar. Né? Mataram esses dias um cara que estava com guarda-chuva. Né? E assim vai. Dá nisso, esse discurso, ele autoriza a morte. Né? Tem coisas mais nojentas, claro, eu não separei as coisas piores, mas essa aqui é muito conhecida. A Maju é uma repórter da Rede Globo. Isso aqui foram alguns e-mails que ela recebe, né? Você é uma vagabunda, toda vez que vejo você já penso que vai chover, tudo preto nessa porra. Não paga energia para ver essa macaca na televisão. Estou vendendo essa escrava a R$200 no momento que emprestei para a Globo. Fui tentar dar like, mas a macaca roubou o botão. E aí a gente tem gente no Brasil que fala que racismo é mimimi. Racismo é mimimi. Está aqui o mimimi. Isso aqui são coisas que se produzem nas nossas redes maravilhosas, né? Vocês sabem, claro, os haitianos são uma ameaça ao emprego no Brasil. As pessoas estão desempregadas no Brasil por culpa dos haitianos. Claro. Vocês estão entendendo? Quem faz uma peça dessas e lança na internet é um bandido comum. Né? E é um bandido racista, né? Porque se fossem alemães, se fossem holandeses trabalhando, não teria problema nenhum. Eu conheço alguns haitianos que trabalham aqui em Porto Alegre em postos de gasolina como frentistas, que são doutores. Conheço alguns haitianos que falam 3, 4 idiomas que estão atrás de um posto de gasolina, trabalhando. E a gente achando que o problema é que estão roubando emprego nosso. Quem é que pode achar uma coisa dessa? Essa cidadã aqui respondeu um processo por conta disso. A prova de que o nordestino é vagabundo é que quando entraram em pânico com boatos que o Bolsa Família ia acabar. Escórias do caralho. Esse é o problema, é o déficit de civilização que nós somos herdeiros, é a herança que a gente recebeu no Brasil. Eu vou mostrar isso aqui só para mostrar para vocês uma coisa que isso não é de agora, certo?
As redes sociais, a internet tornou essas coisas mais visíveis, mas isso vem de muito tempo. Talvez, inclusive, no passado fosse mais pronunciado, mais facilmente pronunciado. Isso aqui é uma reportagem, alguns devem conhecer, lá dos anos 80, muito antiga, na época da ditadura militar no Brasil ainda, e eles fazem uma reportagem sobre os jovens que estavam se recusando a ir para a Zona Sul do Rio de Janeiro, para as praias, Copacabana, porque estava muito cheio de pobre as praias. Então eles vão para praias mais longe, né, para fugir desse contato com as pessoas pobres. Vamos ver o que a reportagem diz, eu acho bem interessante. Pode rodar, por favor? O novo caminho da geração Zona Sul é a Barra da Tijuca, onde algumas barracas acabaram se tornando a moda do verão carioca. Eu venho à praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos, tem as pessoas completamente horríveis dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. E você não adianta você ir na praia, entendeu? Não adianta você chegar na praia e dizer, não, limpa e põe no baldinho. Porque até saiu de uma matéria no jornal que tem um pirulito, o pessoal não põe o negócio do pirulito, porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue, e levar pra ir Copacabana, cara. Porque não pode, eu não posso conviver com pessoa que não tem o mínimo de educação. Não é cobrando pedágio que você vai evitar que as pessoas virem. Tem que dar um meio de divertimento para elas, para elas virem à praia. O pessoal vai, suja as praias, jogam tudo nas praias, faz, pô, mó galinhagem mesmo. Pô, eu acho que isso aí tá totalmente errado. Não sou contra a pobre nem nada. Agora eu venho pra praia do PT porque, pô, eu tô aqui, eu tô junto dos meus, pô. Cobrar a entrada. Tem que cobrar a entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Esse negócio de design, tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, sem educação, e colocar na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De nojo, As praias da Zona Sul são um oásis de tranquilidade durante a semana, mas aos sábados e domingos, na opinião de muitos, elas ficam cheias de gente insuportável. porque é uma gente mal educada, fica falando grosseria pra gente, né? Uma gente suja, uma gente que tem, você olha pra cara das pessoas, tem vontade de fugir, entendeu? E eu tenho horror de olhar pra essas pessoas e sacar que são do mesmo país que eu, entendeu? São brasileiros. Horror. Não são brasileiros não, cara. Subraça. Subraça. É legal. As praias da Copacabana e Ipanema não tinham acesso, boa parte do Rio não tinha acesso de ônibus, porque aí fizeram um túnel, né? Fizeram uma linha de ônibus. E aí o pessoal da Zona Leste pôde vir para a praia. Aí a reação da classe média é essa, né? Naquela época. Né? Então isso faz tempo, não é de agora. Agora a coisa está mais visível, como eu disse, por conta das redes. Né? Vamos adiante. Vamos tentar buscar alguma definição. Né? Darwin tem uma passagem que ele fala sobre a questão da raiva. Né? E a passagem que eu separei é essa, o sintoma da raiva no corpo da pessoa. Né? A respiração é pesada, o peito se incha e as narinas dilatadas se agitam, o corpo com frequência treme como um todo, a voz é afetada, os dentes são cerrados ou apertados, e o sistema muscular é abdomen estimulado, a ação violenta quase frenética. Esse é um fenômeno biológico que acontece com todos nós diante de uma situação muito específica, que é aquela que os americanos chamam de flight or fight, né? É, tipo assim, foge ou luta. Né? Eu estou diante de um perigo iminente, eu tenho que me crispar todo para lutar contra alguém que é uma ameaça, né? Ou para fugir dessa pessoa, para não ser morto, etc. Né? Nós somos formatados evolutivamente com essa capacidade. Todos vocês, se estiverem andando de noite por uma rua escura, sozinhos, né? Estão apreensivos, de repente um gato vira um mato de lixo atrás, dá aquele barulhão, a gente toma um susto. O que acontece? O coração dispara. Né? As pessoas ficam lívidas, ficam brancas e ficam mesmo. Sabe por quê? Porque o sangue é bombeado para as pernas, né? Para favorecer a possibilidade de correr. Então, tem todo um conjunto de processos químicos, biológicos no corpo que a gente não pensa, é uma fração de segundo e tudo isso se produz. Então, isso aqui está escrito, né, na história do nosso corpo, né, evolutivamente. Mas isso aqui, a raiva, não é intolerância. A intolerância é outra coisa. Eu diria assim, a intolerância é uma indisposição diante do outro. Quando eu tenho essa indisposição primeira diante do outro, eu tenho uma postura intolerante. O curioso, gente, é que a intolerância nunca é uma indisposição diante de uma pessoa. A intolerância é sempre uma indisposição diante de um grupo. A intolerância é sempre um fenômeno que se manifesta diante de um plural. As pessoas não gostam de, elas detestam este grupo, aquele grupo, elas têm indisposição diante
de algum grupo de pessoas, esse coletivo. Né? Podem ser os nordestinos, os negros, os gays, né? O que seja, mas as pessoas têm sempre essa intolerância diante de um grupo. Né? Muito bem. O ódio é também diferente da raiva. Eu disse a vocês, a raiva é um sentimento biológico, é um processo biológico. O ódio é outra coisa, o ódio precisa ser ensinado. O ódio não é só uma disposição, eu tenho que aprender a odiar. Né? O ódio é uma disposição de destruição do outro. Então, a intolerância é o primeiro degrau dessa escada, o ódio é o último degrau. É como se houvesse, de fato, uma escada. Eu vou subindo nessa escada até o ódio. Por isso que é importante não começar a subir a escada. Por isso que, para prevenir o ódio, eu tenho que tratar da intolerância. A intolerância tem que ser resolvida aqui embaixo. Porque depois que a gente começa a subir essa escada, é difícil descer a escada. Cada vez que eu assumo uma postura intolerante, cada vez que eu ajo com ódio, eu produzo do outro lado uma resposta também intolerante, também odiosa. Isso vai cada vez mais retroalimentando essa dinâmica de violência. É por isso, por exemplo, que a gente pega um conflito como Israel e Palestina, por exemplo, e é muito complicado de resolver. Porque são gerações e gerações, durante muitas décadas, que se mataram, que perderam seus entes queridos. Alguém, uma família, tem um morto para lamentar, e quem matou foi o outro lado. Então eu quero vingança, eu quero matar também. E lá do outro lado acontece a mesma coisa. E sucessivamente, isso vai se retroalimentando numa espiral de violência. Então, quando a gente está falando em intolerância, pessoal, hoje no Brasil, nós estamos falando de uma coisa que é muito grave. Porque se isso não for contido, se a gente não conseguir desarmar isso a tempo, o limite disso, até o ódio, né, vai desembocar onde? Vai desembocar numa guerra civil. E as pessoas vão se matar. Né? De alguma forma já está acontecendo muito de morte, enfim, mas são coisas específicas aqui e ali. Eu estou falando de guerra civil como um conflito mesmo entre dois grupos de brasileiros que podem se matar. Eu acho que esse é um tema fundamental. Né? O que há de pontual e explosivo na raiva adquire o sentido de permanência e da frieza com o ódio. O ódio seria, assim, o mais potente sentimento de hostilidade que os humanos são capazes de produzir. Se o ódio for pensado por esse caminho, é provável que não exista sentimento paralelo nas demais espécies animais conhecidas. A fúria de outro animal em luta, por exemplo, se imagina sempre episódica, nunca histórica, exatamente porque decorre de circunstâncias, não de conceitos. Ou seja, eu tenho a raiva entre os animais, o que eu não tenho nos animais é o ódio. Para o ódio eu preciso de cultura. Eu preciso ter uma base cultural para odiar alguém. Isso tem que ser ensinado. Por isso que os animais não conhecem o ódio. Isso é um fenômeno tipicamente humano. Né? A intolerância, então, definido como... Estou propondo isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é uma definição de ninguém, é uma coisa que eu estou propondo para a gente pensar junto. Não sei, tá certo? Pode ter definições melhores do que essa, mais para ajudar a pensar. A intolerância é uma indisposição diante do outro. O ódio é uma disposição favorável à destruição do outro. Há algo em comum entre o ódio e a intolerância. Eles se encontram no plural. Essa ideia de que nunca se odeia uma pessoa, sempre um grupo. Né? Para vencer o ódio é fundamental evitar que ele comece. E ele começa com a intolerância. Então, o primeiro degrau da escada é a intolerância. Muito bem. O ódio é uma escada. Isso que eu falei, que em certas situações históricas as pessoas começam a subir, depois é muito difícil, né? E para prevenir a intolerância. A gente fala muito no ovo da serpente. Essa é uma expressão culturalmente muito utilizada, quando a gente está falando assim do início de um processo muito violento, está germinando na violência um ovo da serpente. Essa expressão, na verdade, vem de uma peça de Shakespeare, né? Vem, enfim, muito antiga, mas foi usada num filme famoso do Bergman, né? Que, aliás, é um filme muito bacana. É um filme sobre a década de 30, antes do nazismo na Alemanha. Eles trabalham como é que começa o discurso contra os judeus na Alemanha. Esse é o ponto central, pessoal. A violência mais grave que se pode imaginar, a guerra civil, o genocídio, nunca começa como violência. Ela sempre começa como discurso. Para chegar lá, é preciso primeiro falar em violência. É preciso primeiro legitimar a violência, desumanizar o outro. Né? Os judeus foram atacados na Alemanha muito antes do Hitler. Né? Havia todo um preconceito, toda uma piadas, cartazes, ofensas, né? Tudo contra os judeus. Bom, aí quando vem a violência, isso vem como uma consequência. Então, por isso a gente tem que cuidar com as palavras. Em certas circunstâncias, as palavras ditas são profecias que se autocumprem. Certo? Pensem isso do ponto de vista da comunicação. Isso é uma coisa importante. Se eu sou um repórter e eu vou fazer uma entrevista com um economista famoso, e eu pergunto para ele assim, meu amigo, o que o senhor acha do Banrisul? O Banrisul está bem? E eu quero dizer assim, olha, não coloca aí, mas o Banrisul está muito mal, está à beira da falência. Não está, pessoal, está bem legal. Mas se dissesse isso, né?
e eu publico essa notícia, olha, o fulano de tal disse que o Banrisul está à beira da falência, pode falir, o que vai acontecer? Vai falir. Porque a primeira coisa que as pessoas vão fazer, os correntistas, é correr para o banco para tirar seu dinheiro. Se todos fizerem isso, o banco vai falir. Né? Se eu digo assim, tal cidade do Rio Grande do Sul é a cidade mais violenta do estado, eu afirmo isso. Se eu digo, é a cidade, uma cidade sem lei, o que vai acontecer? Ela vai se transformar nisso, porque as pessoas que moram lá vão querer sair de lá. Vai sair de lá quem tiver mais dinheiro, quem sai leva o seu dinheiro, quem fica é mais pobre, quem vem é mais pobre. Eu vou produzir uma série de efeitos que a longo prazo vão transformar a cidade em uma cidade mais violenta. Né? Então é preciso cuidar com aquilo que a gente diz. Né? Há certas coisas que se realizam quando a gente fala. Né? As chamadas fulfilled prophecy, né? As profecias que se auto-realizam. Os pais devem ter esse cuidado com seus filhos. Né? Quando um pai ou uma mãe vira para uma criança, um filho diz assim, tu não presta mesmo, tu é burra, tu não serve para nada. A criança tem toda a condição de acreditar que há alguma coisa errada com ela mesma. Se o pai está dizendo, se a mãe está dizendo, ela deve ter, de fato, uma limitação. Né? Vocês imaginem, gente, as crianças, elas vêm ao mundo, elas não sabem. Elas não sabem, por exemplo, que o amor do pai e da mãe é incondicional. Que, independentemente do que as crianças façam, o pai e a mãe sempre vão amá-la. Ainda que desaprove a sua conduta, o amor não tem jogo, certo? A criança não sabe disso. Ela não sabe quando a mãe sai, quando o pai sai, se ele volta. Se ela não vai ficar sozinha, se não vai ficar abandonada. Então, a primeira coisa que um pai e a mãe devem fazer para a sua criança é passar essa ideia de que o amor dela é incondicional. Que ela nunca vai faltar com esse amor, para estruturar psicologicamente essa criança. Eu vi esses dias no ônibus aqui em Porto Alegre, uma mãe, a criança estava 3, 4 anos, estava chorando, incomodando no ônibus, pedia atenção, sei lá, e ela pedia para ela ficar quieta, a guria não ficava, de repente a mulher diz assim para ela, com o dedo na cara dela, tu cala a boca, senão eu vou sair do ônibus e te deixar no ônibus. E a criança parou de chorar e ficou assim, o lábio tremia, né, apavorada com a ideia de que ela podia ser deixada pela mãe no ônibus. Mas essa mãe, ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Mas ela está destruindo a filha dela. Destruindo a possibilidade de uma vida psíquica sadia. Né? Pelo contrário, as crianças têm que receber essa informação de que elas vão ter sempre o apoio, né, que elas são capazes, que elas podem. Né? A gente não deve também elogiar muito criança, tipo assim, que a criança é superdotada, que ela é maravilhosa, que ela é mais inteligente do mundo. Isso também não é legal, porque ela também acredita. E ela não estuda, porque ela acha que é melhor que os outros, que ela sabe. E, de fato, ela é muito inteligente, então ela vai bem. Até o momento que precisar estudar, aí não consegue, porque nunca teve a prática de estudo, né? Porque acreditou que o pai e a mãe diziam que ela era maravilhosa, que era superdotada. Não. Se elogia o esforço, se elogia a determinação. Isso é muito importante. Né? Eu conheci nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, pessoal, um programa de um professor da universidade, em Nova York, ele fez uma coisa muito bacana. Ele descobriu uma coisa óbvia, né? Que contar história para as crianças é muito importante. Muito importante. E que os pais e mães que contam história, em geral, são pessoas de classe média, intelectualizadas, que têm livro em casa, que têm tempo para contar história para os filhos. Porque as famílias mais pobres, os pais não têm condição de contar história, porque não tem livro em casa, porque não tem tempo, tem que mal encontrar as crianças, tem que trabalhar o dia inteiro, etc, etc. Então, qual é o projeto que ele fez? Ele trabalhou com seus alunos e fez um projeto muito bacana de fazer certas historinhas, criar histórias para fortalecer psicologicamente as crianças, filhas de presos. E aí ele ia com esses livros para a prisão, com seus alunos, ensinava os pais presos a contar a história para os seus filhos. Aí quando os filhos iam visitar, os pais contavam a história. A primeira historinha que eles criaram foi para trabalhar esse tema da incondicionalidade do amor. Né? Então, eu me lembro até hoje, me emocionou muito quando eu vi o livro, era um livrinho pequenininho, assim, para criança mesmo, só com imagem, né? De uma mamãe esquimó com a sua filha. E aí a filhinha esquimó pergunta para a mamãe, mamãe, você me ama? E a esquimó responde, sim, claro que eu te amo. E a gurizinha pergunta, quanto? Aí a mamãe diz assim, olha para o céu, tem um céu cheio de estrelas. Né? O amor da mamãe é maior que o número de estrelas no céu. Aí a gurizinha faz um sorriso. Aí a gurizinha diz assim, se eu for brincar com os nossos ovos de glue e quebrar os ovos, você vai continuar me amando? Ela diz, claro que eu vou continuar te amando. Você não deve quebrar os ovos, é a nossa comida, enfim. Vou ficar muito chateado se acontecer isso, mas claro que a mãe vai continuar te amando. Aí a gurizinha para e diz, tá aí, mamãe, se eu for brincar perto do urso polar, não, tu nunca vai fazer isso, não pode brincar perto do urso, mas se acontecer, a mãe vai continuar te amando. Toda a história é isso. Para quê? Para fortalecer psicologicamente essa criança. Né? A palavra dita tem importância. Se eu tenho um governador que diz, eu vou te matar, se eu tenho alguém, uma autoridade qualquer que diz, o policial pode matar, eles vão matar. Entendeu? Porque eles se sentem autorizados. Né? O ódio, a intolerância, o preconceito é aprendido. As crianças não têm isso. Não sei se vocês conhecem esse vídeo.
tem que ler a legenda, tá? Quem não entende inglês, mas é bem simples de entender até para quem não vai ler a legenda. Pode rodar, por favor. É uma criança bem pequenininha diante de um casal de homens que são husbands. Husband's a boy. Right. A wife is a girl and a husband's a boy. Then you two are husbands. Wives are girls. Husbands are boys. Right, that's right. So if you're a boy, You'll be a husband. right. Yeah, we're both husbands. You're both husbands. Is that You confusing? married each other? That's funny. It's funny, right? I usually see husbands and wives. But this is the very first time I saw husbands and husbands. So funny. So that means you love each other. Yeah. Yeah. Yeah, they're much alike. They're much alike. And I'm gonna play ping pong now. Okay. You can play if you want to. É super legal. Essa é a postura natural. É a postura de quem não está encharcado de preconceito, de quem não foi educado para a intolerância, de quem não foi educado para odiar. Né? Simplesmente reconhece o amor, acha estranho, engraçado, claro, não é usual, não é comum, 2 maridos, né? Enfim, faz parte do mundo, né? O mundo é assim. Tem um ditado italiano que fala: "Il mundo é rico porque vario", né? É isso, né? Se fosse tudo igual, seria uma chatice. Bom, como é que a gente faz, pessoal, para se portar diante da intolerância? Né? Isso aqui não é uma receita, mas são algumas dicas que eu acho que são importantes. Se todo mundo puder lembrar delas, ajuda muito, né? Como evitar a intolerância no debate? Acho que são 3 regras básicas. Né? A primeira regra: sejam específicos. Ou seja, se eu afirmar uma coisa e vocês divergem disso que foi afirmado, discutem isso que foi afirmado. E mais nada. Né? Não tem nenhum sentido, gente, a gente ver uma coisa que a gente diverge, né? O professor está fazendo uma palestra lá e falou uma coisa que eu não gostei. Mas esse cara é um petralha, esse cara não sei o que. Não é o caso, mas não tem a menor condição de permitir um debate. Não importa quem é a pessoa, não importa de onde ela vem, né? Se é rica, se é pobre, se é de um partido ou de outro, importa o que ela disse. Vamos discutir o que foi dito. Ponto. Né? Então, seja específico. Nunca caia nessa armadilha de dizer: mas já bota na polarização, bota já no grupo, né? Porque aí tu rechaça o grupo, né? Ou faz aquilo que a gente chama de argumentum ad hominem, né? Que é o argumento contra a pessoa. O cara diz uma coisa, tu discorda, em vez de afirmar por que tu discorda, tu fala: ataca a pessoa. Caramba, isso é uma receita óbvia para a intolerância. O segundo: recuse o paradigma nós versus eles. Né? Todos os massacres praticados no mundo partiram dessa lógica: nós contra eles, nós contra eles. São 2 grupos só, ou nós ou eles. Né? Isso tem uma forte base biológica também. Ao longo de toda a evolução, os seres humanos foram formatados, seu cérebro formatado para defender os seus contra o inimigo, né? Que é o outro. Né? E a terceira é a mais complicada. Não devo firmar posições e polemizar sobre temas que não domino, mas é uma regra básica assim, de civilização. Né? Às vezes eu recebo até hoje, por conta ainda dos mandatos como parlamentar, por muito tempo de mídia, eu acabei sendo uma figura mais ou menos conhecida aqui no Estado. Então, até hoje recebo muita solicitação de entrevista, a imprensa me procura como fonte muitas vezes. Várias vezes as pessoas me ligam: "Escolinho, tem uma declaração tua aí sobre a questão da economia", pessoal. Eu digo: "Não falo sobre economia. Desculpa, não é uma matéria que eu não domino, não estudo. Não, vamos fazer um debate sobre tal assunto. Eu até acho que eu podia lá contribuir, mas não é a minha matéria, não é o que eu estudo. Não vou, gente. Entendeu? A gente não fala sobre o que a gente não conhece. Né? Isso é uma coisa básica. Há uma dialética entre o estudo e o desconhecido, gente, que é uma coisa importante, que é o seguinte: o drama da ignorância é que o ignorante não tem a menor noção do que ele ignora. Essa é a única diferença entre quem estuda mais e quem não estuda nada. É que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem noção do que a gente ignora. Sabe? Eu vou fazer ano que vem 60 anos, são 55 anos de estudo. Eu estou fazendo meu pós-doutorado, vou estudar até morrer. Enfim, eu acho que aprendi um monte de coisas em várias áreas, bastante. Acho que sim, seria ridículo dizer que não. Mas cada vez eu me dou conta da quantidade de coisas que eu não sei, sabe? Do mundo a conhecer. O desespero que eu tenho de olhar para a minha biblioteca e perceber que eu vou morrer sem poder ler todos os livros que eu queria ler. Né? A
hipótese assim de passar o tempo sem conseguir conhecer mais, né? Porque essa dialética mesmo, eu vou aumentando o conhecimento, mas ao mesmo tempo isso projeta todo mundo desconhecido que eu nem tinha noção que existia antes. Esse é o drama da ignorância. O ignorante não sabe o que ele desconhece. E vocês notam claramente o seguinte: quanto mais ignorante a pessoa, quanto mais inculta a pessoa, mais fechada e mais certeza ela tem. Ela tem que se aferrar naquela coisa e pá, não tem conversa. Entende? É um jeito de segurança também, de se proteger, né? A gente vai aprendendo com o tempo o seguinte: a nossa posição sempre é parcial. Eu tenho muitas convicções, claro que tenho, mas eu sempre sei que as convicções podem estar erradas. Eu sempre permito escutar o que o outro está dizendo. Aliás, eu gosto de ler pessoas que pensam diferente de mim, porque isso me enriquece, né? Pessoas com qualificação, evidente, mas que pensam de outra linha, porque isso me agrega. Eu não fico só lendo aquilo que eu concordo, né? Eu não faço parte de uma igreja onde as pessoas têm que repetir os mesmos dogmas. Não, eu quero conhecer o desconhecido, né? Me dá um prazer imenso assim quando eu assisto uma palestra e aprendo uma coisa diferente. Isso é tão bom, é prazeroso para a gente, né? Porque vai diminuindo essa enorme escala de desconhecimento. Então, não se fala sobre o que a gente não conhece. A gente pergunta, a gente estuda, né? A gente olha, eu pensava tal coisa, vamos perguntar para alguém que entende, para 2, 3 pessoas, para ver se é isso mesmo, né? E é isso aqui, pessoal, tem a ver com o nosso problema de pouca formação científica, né? O Brasil, nós não temos cultura de formação científica. Então, as pessoas falam muito claramente sobre qualquer coisa complexa, como se fosse uma coisa simples. Se eu perguntasse para vocês aqui nessa sala, gente, alguém tem uma sugestão, como é que a gente pode prevenir o câncer? Dificilmente alguém aqui levantaria o braço e dizer, eu tenho. Né? Pô, porque a gente aprendeu que isso é um tema tão difícil, a ciência está estudando há tanto tempo, há especialistas nisso, a gente não vai falar. Se eu perguntasse, gente, o Brasil precisa retomar o crescimento econômico, a economia está paralisada no Brasil, alguém tem uma sugestão de política econômica? Dificilmente alguém aqui ofereceria uma. Mas se eu perguntasse para vocês fora dessa sala, gente, o que vocês acham que tem que ser feito para a segurança pública no Brasil, para reduzir o crime e a violência? Todo mundo sabe. Todo mundo tem uma ideia. De onde vem essa ideia? Qual é o estudo que autoriza essa proposta? Qual é o conhecimento que autoriza alguém a falar sobre segurança pública? É um tema ultra difícil, né? Complexo demais. Eu acho que mais complexo que a cura do câncer. Hegel foi um filósofo alemão importante, enfim, e ele tem uma passagem, só separei aqui para mostrar para vocês, que é a passagem da vendedora de ovos. Tá? É uma historinha que ele conta, que é muito engraçada. Ele diz assim: a vendedora de ovos vendeu ovos para uma mulher, a mulher chega em casa com os ovos, abre e vê que os ovos estão podres. Aí essa pessoa volta lá para reclamar que os ovos estavam podres. E a vendedora vira para ela e diz: o quê? Você está reclamando dos ovos? Você é uma vagabunda, você é uma prostituta, todo mundo sabe, né? Tu não trabalha, você sustenta o teu corpo, né? E o teu pai é um alcoólatra. Aí o Hegel pergunta, tá bem, vamos imaginar que ela fosse uma prostituta e que o pai fosse alcoólatra. A questão é, os ovos estão podres ou não? Não tem nada a ver a história da pessoa, que eu falei antes, né? A história do argumento da domínio, né? Bom, pessoal, caracterizado mais ou menos o problema, quais são as bases teóricas que autorizam a intolerância e que fomentam a intolerância no mundo? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. São basicamente 2 tipos, né? O fundamentalismo religioso e as ideologias totalitárias. Tá? Eu estou dizendo fundamentalismo religioso, não a religião. Há várias religiões, há várias abordagens religiosas que são bastante saudáveis. Mas o fundamentalismo religioso, frequentemente, ele é um literalismo. Essa ideia de que eu preciso encontrar num texto sagrado a verdade. E ao encontrar a verdade no texto sagrado, eu devo aplicá-la no mundo, independentemente de qualquer caracterização histórica, cultural, de interpretação. Certo? Bom, essa postura dogmática, fundamentalista religiosa, ela muitas vezes perfaz um fenômeno que a gente pode chamar, aqui no Brasil é mais usada essa expressão, de integrismo. A expressão em inglês é integralismo. Tá? Mas integralismo no Brasil não daria certo, porque foi um fenômeno político lá dos anos 30, então integrismo no Brasil é mais usado. O que é o integrismo? Essa ideia de que eu tenho uma fé religiosa, eu tenho uma verdade, que é a verdade da Bíblia, é a verdade do Alcorão, é a verdade, sei lá, dos budistas, é a verdade da Torá judaica, enfim, algum texto sagrado me revelou uma verdade, foi Deus que revelou essa verdade, e agora eu quero que a sociedade se oriente por essa norma. Isso é o integrismo. Eu pego a minha religião e quero que ela seja lei para todas as pessoas. Bom, gente, esta discussão separa a nossa época da Idade Média. Certo? O mundo contemporâneo, o mundo moderno, o mundo contemporâneo, ele surge a partir de uma ruptura entre Estado e religião.
E toda a história da humanidade foi a história da junção entre Estado e religião. Eu tinha um poder religioso que ditava a norma. A norma religiosa era a lei. A modernidade rompe com isso, separando o Estado de religião. Então, a religião é um direito das pessoas, a fé é um direito das pessoas, mas o Estado se regra por leis que não são religiosas. Certo? Por que isso é fundamental, isso é decisivo? Porque é uma diferença muito importante entre o debate político, de um lado, que é natural em qualquer democracia, onde cada um tem a sua ideia do que é melhor, enfim, vai apresentar a sua proposta, a sua lei, a sua ideia, e o que é a fé, gente? Para a fé, não há debate possível. Porque aquele que discordar do dogma religioso já está imerso no pecado. Certo? Já não está sob a palavra de Deus. Então, há uma diferença enorme entre o que é o debate político e o que é a fé. Por isso é que a fé no mundo civilizado diz respeito à vida privada das pessoas. E a política diz respeito à esfera pública. Eu debato na política oferecendo argumentos, não a fé. Porque a fé é de cada um pode acreditar no que quiser ou não acreditar em nada. É um direito que as pessoas têm. Né? Aliás, o princípio fundamental do secularismo, né, o princípio do Estado laico, é exatamente esse. O Estado laico é o Estado que garante o direito das pessoas reproduzirem a fé que bem entenderem, de acreditarem em quem elas bem entenderem. Hoje não acreditar em ninguém, e ninguém ser perseguido por isso, ninguém ser humilhado por conta da sua fé, o direito à liberdade religiosa. Tá? Isso é completamente diferente de misturar a religião com política. Tá? Quando se mistura a religião com política, as coisas começam a ficar complicadas, porque quem afirma um valor de fé não tem como convencer quem não tem essa fé. E quem não tem essa fé não tem como convencer aquele que tem fé. Né? E nós afastamos o debate político da ciência. Vejam vocês que coisa complicada, mas é importante, eu acho, sublinhar isso. O conhecimento científico é, por definição, aquele conhecimento que se sabe limitado. A ciência é um conhecimento que é produzido, como dizia o Morin, que sobrevive na temperatura da sua própria destruição. Toda evidência científica, colhida em pesquisa, pode ser encontrada por outra pesquisa mais adiante, melhor, superior, com melhor metodologia, e vai derrubar aquela evidência. Então, eu vou progredindo no conhecimento científico a partir da unilateralidade, da sua parcialidade. O conhecimento científico se sabe parcial. E foi graças a esse conhecimento que a gente chegou aqui, em tudo isso que a gente tem no mundo, ciência, tecnologia. Né? A fé não é conhecimento. A fé é uma crença. As pessoas, quando acreditam, elas têm todo o direito de acreditar, elas têm fé em alguma coisa, porque elas não sabem. Se elas soubessem, elas diriam, eu sei. Elas não sabem, por isso elas acreditam. Nós todos acreditamos em algumas coisas porque não sabemos. Quando sabemos, não acreditamos. Se eu pergunto para alguém assim, teu marido é fiel, a tua esposa é fiel, a pessoa vai dizer, eu acredito que sim. Por que a gente fala, eu acredito que sim? Porque a gente não sabe. Né? Eu não posso dizer, eu sei. Como é que eu sei? Tem uma câmera monitorando a pessoa o dia inteiro? Não sei. Mas eu acredito que sim. Né? Então, acreditar é esse espaço que existe quando eu não sei. Por isso que a fé não se discute. A fé é a fé. As pessoas têm fé, acreditam ou não. Né? Mas é diferente de saber. A política pressupõe um saber. Porque se eu vou discutir uma política pública, eu tenho que saber o que funciona e o que não funciona. Quais são os resultados dessa política. Não é com fé que resolve isso. Se vocês forem ver a PEC da redução da maioridade penal, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, está no Senado tramitando, não foi votado até hoje no Senado. Você sabe que a Câmara aprovou, há uns 2 anos atrás, a redução da maioridade penal para 16 anos. Não é lei no Brasil ainda, mas já foi aprovado pela Câmara. Eu assisti a sessão em casa, na televisão, uma sessão assim, muito importante. Foi presidida por um deputado chamado Eduardo Cunha. Não sei se vocês lembram dele. Está fazendo um estágio em Curitiba faz uns anos lá. O Eduardo Cunha, ele coloca em votação a PEC não alcança a votação necessária, então não teria passado, aí ele repete a votação. Tinha poucos votos, estava faltando, né? Consegue mexer lá e, bum, na segunda votação eles aprovam. Se vocês lerem a proposta de emenda à Constituição de redução da idade penal aprovada pela Câmara, na justificativa da proposta não tem nenhuma evidência que diga assim, vai diminuir a idade penal, vai melhorar a situação, vai ter menos crime, menos violência. Mas tem 2 citações bíblicas. 2 citações bíblicas em apoio à redução da idade penal. Não dá, entendeu, gente? Nada contra a Bíblia, assim, ó, um documento da cultura, um documento fundamental da humanidade, né? Com o maior respeito, tudo bem, fé, ultra legal, nada contra. O problema é, isso não tem a ver com política, isso não é evidência. Se eu tomo a fé como evidência, a gente vai para a Idade Média. Entendeu? Não é o caso, eu acho. Né? A segunda fonte, as ideologias totalitárias. Certo?
Aqui é um problema muito sério, pessoal. Nós temos algumas ideologias, vou citar duas, que são as mais fortes do século XX, tá? Hoje, uma delas perdeu muita força, a outra parece estar ganhando mais, certo? Mas as duas principais ideologias totalitárias do século XX foram o fascismo, nazifascismo, né, experiência nazista na Alemanha, fascista na Itália, em alguns outros países, e o comunismo na sua vertente stalinista, União Soviética, etc. Esses dois grandes polos, né, em torno do qual se dividiu a Europa na Segunda Guerra Mundial, etc. Muito bem. Essas duas ideologias totalitárias definiam as pessoas por particularidades. No caso da ideologia nazista, o tema central era a raça ariana, né, como raça superior. No caso da tradição comunista, assim, dessa tradição mais violenta, do stalinismo, enfim, a questão fundamental era a classe social. Então, classe social definia tudo. Se é proletariado, é nossa, se é burguês, é inimigo, etc, etc. Então, são ideologias que dividem as pessoas a partir de particularidades, né? Nós temos aqui no Brasil algumas proposições integristas, tá? Nesse sentido de transformar a lei de Deus, a interpretação da Bíblia, em lei para as pessoas. Vocês conhecem toda essa figura, né? Eu sempre tenho uma certa dificuldade de encarar essa foto, porque eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal em 2000, e depois de muitos anos fizeram uma galeria lá de fotos de ex-presidentes, a minha foto está lá, né? E eu fiquei bem feliz quando fizeram a galeria. Agora a foto dele está lá também, porque ele foi presidente da Comissão de Direitos Humanos uns 2, 3 anos atrás, então não sei se eu devo tirar minha foto de lá ou não. Mas, enfim, um deputado federal, todos vocês conhecem, né? Acabou de fazer o tratamento dentário, agora custou R$150 mil que a gente pagou, né? E ele, enfim, ele posta isso aqui no Twitter dele, né? Sobre o continente africano repousa a maldição do paganismo, ocultismo, misérias, doenças oriundas de lá, ebola, AIDS, fome. Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da maldição é a polêmica, não sejam responsáveis, risos. Sendo possivelmente o primeiro ato de homossexualismo da história, a maldição de Noé sobre Canaã toca os descendentes diretos dos africanos. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, que houve uma relação homossexual há 2.000 anos atrás, né? Por conta disso Deus amaldiçoou os herdeiros de Canaã, e a África seria um continente assolado por fomes, guerras e misérias por conta disso, né? Que ele tenha essa fé, que ele acredite nesse Deus, eu não sei que Deus é o dele, mas um Deus assim que fala o seguinte: eu vou amaldiçoar gerações e gerações por milhares de anos, para que essas pessoas sofram, morram, percam a vida, se contaminem com vírus, né? Porque alguém lá atrás teve uma relação homossexual. Eu acho que esse Deus seria um psicopata, entendeu? Então não é o meu, pode ser o dele, né? É outra compreensão, enfim. Mas imagine isso aqui regrando o país, isso aqui fazendo leis. Ele é um deputado, né? Ele orienta a sua votação, o seu processo por essa sua convicção, né? Cabo Daciolo ficou mais conhecido quando disputou as últimas eleições presidenciais, né? O Daciolo, quero só fazer uma justiça a ele, o Daciolo não é um proponente de discursos de ódio e intolerância. O Feliciano é. Ele não. Ele é um sujeito, desse ponto de vista, não tem nenhuma crítica a ele. Mas ele foi eleito no Rio de Janeiro, ele é um líder bombeiro, da Polícia Militar Bombeiro do Rio. Teve uma greve, se destacou na greve, acabou sendo eleito deputado pelo PSOL. Logo depois acabou saindo, sendo expulso, enfim, não sei se foi expulso, saiu do PSOL. Hoje ele está, acho que no Podemos, não sei qual é o partido dele, um outro partido. Patriota, não sei. É um desses partidos aí do centro. Bom, mas ele apresentou, o principal projeto dele é a PEC de Deus. Ele propõe mudar o preâmbulo da Constituição e trocar lá onde diz assim, que todo poder emana do povo e seu nome é exercido, né? Propõe que seja assim, todo poder emana de Deus que o exerce diretamente ou em nome do povo. Essa é a perspectiva integrista, né? A lei maior do Brasil seria orientada pela perspectiva religiosa dele, né? Não é a minha, não é de outras pessoas, não é de outras religiões, mas vai ter que subordinar dele, né? Isso é uma coisa absurda, né? Isso leva a isso, né? As ideologias totalitárias levam aos campos de concentração, levam ao genocídio, levam ao extermínio de grupos humanos, aqui no caso dos judeus, né? Isso leva a esse tipo de afirmação. Essa personagem que vocês conhecem bem, né? Escreveu isso aí em Mein Kampf, né? Fala sobre o nada do ser humano individual e de sua existência prolongada na imortalidade visível da nação. Então a nação está acima dos indivíduos, a nação é que importa. Hitler era um patriota, bota patriota nisso, né? Um grande patriota que pretendeu matar as pessoas para defender a nação alemã, para fazer o Quarto Reich, etc, etc, né?
era claramente um sujeito que zombava dos direitos humanos, né? O Goebbels, que era o assessor de arte dele, dizia que direitos humanos era coisa de viado, né? Era uma coisa de mulherzinha, né? Então eles eram contra os direitos humanos, claro, óbvio, eles eram contra os direitos humanos. Mas vejam na esquerda o Trotsky, que é uma figura bastante diferente do ponto de vista intelectual, um sujeito mais capaz, etc. Olha o que o Trotsky escreve, justificando as execuções praticadas depois da Revolução Russa. Não o compreendeis, filisteus, pois vamos explicá-lo. O terror do czarismo era dirigido contra o proletariado. Nossas comissões extraordinárias, o governo, né, fuzilam os grandes proprietários, os capitalistas, os generais. Percebeis essa nuance? Para nós comunistas ela é mais do que suficiente. É isso mesmo, então. A gente é contra a pena de morte quando mata os nossos. Mas quando a gente chega no poder, a gente mata os inimigos, tá legal? Pode. Né? Tem gente que acha no Brasil que direitos humanos é coisa de esquerda, porque veio aqui partidos de esquerda defendendo direitos humanos. Perguntem para eles o que eles acham de direitos humanos em Cuba. Né? São contra a pena de morte no Brasil, legal, também sou. Mas eu também sou contra em Cuba. Mas em Cuba tem, e não se vê protesto. Né? Gente, eu fui deputado do PT, numa época em que o PT era o PT. Né? Quando eu cheguei na Câmara Federal, o primeiro projeto que eu apresentei foi uma moção de repúdio ao governo cubano, porque o Fidel Castro, na época, tinha mandado matar um dissidente. Eu apresentei a moção, ela foi aprovada. Meu partido ficou me olhando, sem medo de suas leis e tal, mas ninguém falou nada. Né? Hoje em dia, vai perguntar para algum partido de esquerda o que eles acham de direitos humanos em Cuba. Entendeu? Não, está muito bem. Tem muitos direitos humanos, as pessoas comem, né, são bem atendidas e tal. O problema da liberdade é um detalhe, é uma questão menor. Pena de morte, sim, é ruim, mas enfim, não é um problema. Sempre tem uma conversa, entende? Por isso, porque tu não tem essa visão de universalidade de direitos, né? Está nessa outra tradição também, né? Para fechar, pessoal, quero lembrar aqui uma historinha que esse sujeito maravilhoso me contou. Ele está bem velhinho hoje, né? Mais velhinho do que aparece aí. O Alfredo Moffat, que é um psicólogo argentino. Há muitos anos atrás, eu me envolvi muito aqui com a reforma psiquiátrica, a lei da reforma psiquiátrica aprovada na Assembleia, foi de minha autoria, há 25 anos atrás. E o tema de saúde mental sempre me tocou muito, né? Muito bem, eu estava num painel com ele e ele me contou essa história. Ele, recém-formado estudante de psicologia, em Buenos Aires, recebe o convite de ser gestor de uma clínica psiquiátrica. Na verdade, o dono da clínica era amigo do pai dele, se aposentou, sabia que ele era muito bom, que era um guri brilhante, e tal, chama o guri para assumir a direção da clínica e dá carta branca. E leva vários profissionais, vários profissionais psicólogos recém-formados que nem ele para essa clínica. Quando chega na clínica, eles se dão conta de que havia um problema grave, que era o seguinte: os pacientes todos internados nessa clínica estavam lá há mais de 20 anos. Todos muito idosos, velhinhos mesmo. A maioria deles, ou quase todos, em posições, em situação assim, quase de vida vegetativa, deitados nos seus leitos, né, sendo alimentados com papinhas goela abaixo, para não morrer de fome. Né? Então a pessoa sentada numa cadeira, o olhar perdido no horizonte o dia inteiro, sem falar, não falavam. Bom, mas a psicologia é uma disciplina onde as pessoas, os psicólogos, são educados à escuta. Eles precisam escutar os pacientes. Como é que eu abordo psicologicamente um paciente internado que não fala? Como é que eu faço a escuta psicanalítica ou psicológica se o cara não fala? Eles não tinham aprendido isso na universidade. Aí o Moffat reúne os seus colegas e pensa o seguinte: cara, como é que a gente vai fazer para iniciar uma terapia com esses pacientes? Né? Eles estão aqui, eles estão internados, estão há muito tempo, né? São pacientes asilares, praticamente, né? Abandonados pelas famílias. Enfim. Aí eles resolvem o seguinte: nós temos que despertar alguma coisa que seja elementar nessas pessoas, fundamental nelas, né? Algum gosto pela vida. Talvez a coisa mais fundamental seja a comida, a alimentação. Então, em vez dessa papinha, vamos fazer um experimento, vamos fazer uma comida muito saborosa, para ver se eles têm vontade de se alimentar. Aí eles fazem uma discussão de que comida fariam. E discutem pelo perfil dos pacientes que vinham todos da zona rural da Argentina, que só podia ser uma comida, tinha que ser um churrasco. Aí fazem um churrasco. De carne será o churrasco. Primeiro, o churrasco é feito de linguiça, porque eles achavam que a linguiça era a que mais poderia dar vontade pelo cheiro, pelo odor de alguém pegar um pedaço pela boca, né? Para tentar ver se despertava esse sentido. Aí eles fazem a primeira experiência. Para surpresa deles, vários pacientes se aproximam do assado. Vários começam a levar pedaços à boca, né? Eles seguem fazendo churrascos e mais churrascos durante muito tempo. Começam a trabalhar com outros estímulos, música ambiente. Colocar, por exemplo, músicas que são ritmos do interior da Argentina, né? O chamamé e outros. De repente, aquela pessoa continuava na cadeira, o olhar continuava no horizonte, mas o pé começava a acompanhar o ritmo da música, né? E assim sucessivamente, até que chegasse o momento que fosse possível perguntar como é o seu nome. E a pessoa lembrar o seu nome, de onde o senhor vem, eu venho de tal lugar, e começar uma relação terapêutica. O Moffat chama isso de encontro. Né? A palavra para ele é encontro.
Ele diz, é fundamental na vida que a gente promova encontros. Né? Para promover encontro, eu tenho que reconhecer no outro aquilo que há de comum comigo. Né? Não tem problema quem é esse outro, o que ele pensa, o que ele fez. Há alguma coisa que eu e ele temos em comum. Isso me autoriza a produzir um encontro, se eu tiver esse interesse, se eu tiver esse investimento. Nós vivemos num mundo de instituições que promovem sistematicamente o desencontro. Né? E a gente tem que resistir a isso, né? Muito mais agora do que antes. Né? Esse é o Privacidade Hackeada que eu falei, para vocês darem uma olhada, se vocês puderem. Quem acompanha o TED é uma das maravilhas da internet, né? Está no telefone celular de vocês, ao alcance de 2 toques, sem pagar um centavo. O TED, para quem não conhece, é um programa de palestras que pega assim, o que há de mais avançado no mundo, em todas as áreas de conhecimento, e as pessoas têm que fazer palestras no máximo 20 minutos. Né? Tem palestras de 8 minutos, de 12, e são todas geniais, todas na fronteira do conhecimento. Essa jornalista, Carol Cadwell, ela é uma jornalista do The Guardian, que é um dos melhores jornais do mundo. Né? Quando saiu o Brexit, eles ficaram impressionados que a Inglaterra votou em maioria, uma pequena minoria, para sair da União Europeia. Né? E o The Guardian, o jornal dela, encarregado de fazer uma reportagem para tentar entender isso. Eles foram pegar o lugar na Inglaterra que mais votou pela saída, pelo Brexit. Era uma região da infância dela, né, no sul da Inglaterra. Então, ela não ia há muitos anos, 20 anos que ela não ia lá. Ela disse, eu vou fazer a matéria. Aí ela foi, ela conta isso no TED. Ela vai fazer a matéria. Quando chega nessa região, que é uma região antiga, assim, atrasada, muito ultrapassada economicamente na Inglaterra, ela vê que a região tinha mudado. Havia estradas maravilhosas construídas pela União Europeia. Universidades novas, com placas enormes da União Europeia. Tudo dinheiro da União Europeia. A região tinha mudado, graças à União Europeia. Mas como é que esse povo, depois de todas essas mudanças, vota em maioria, 70% lá votaram a favor do Brexit? Não é possível, quero entender. Foi entrevistar as pessoas. E as pessoas disseram, não, nós votamos por conta da imigração. O problema nosso é a imigração, porque a União Europeia vai trazer muito imigrante para cá. Pessoas desqualificadas, vão roubar nossos empregos. Aí eles dizem, deve ter um problema de imigração gravíssimo aqui. Foi ver quantos imigrantes tinha na região. 2. O que aconteceu é que as pessoas receberam durante meses campanha anti-imigração e pelo Brexit e pelo Facebook. Entendeu? E formaram a sua opinião privadamente, contra os seus próprios interesses. A Inglaterra está um pepino hoje, vocês estão acompanhando, né? Já caiu o governo, mudou o pessoal, porque eles querem agora que cumprir o acordo, não conseguem sair, não conseguem negociar um acordo com a União Europeia, vão ter um prejuízo imenso por conta dessa decisão absurda. Né? O mundo, pessoal, está elegendo pessoas nas democracias contemporâneas que têm alguns pontos em comum, certo? Vocês vão ver aqui o Orbán na Hungria, o Erdogan na Turquia, o Duterte nas Filipinas. Eu tentei pegar uma foto do Duterte sem arma, mas é que o negócio das armas é tão forte nele. Tem acontecido, né, ultimamente, não sei, que eu acabei pegando a foto que pega muito essa história do apelo às armas, o Trump, o Putin na Rússia, o Maduro na Venezuela, o Morawiecki na Polônia e o Bolsonaro no Brasil, tem uma coisa em comum. Todos eles foram eleitos em eleições livres. Né? Eles são resultados de uma eleição majoritária. Né? Não da maioria absoluta, segundo turno, enfim, tudo bem, mas eles são resultados de um processo aparentemente democrático. Né? Bom, e estão produzindo, vários deles, situações bem interessantes de mudança de um perfil de democracia. Que eu acho, pessoal, que quem quiser entender um pouquinho, podia ler esse livro, tá? O Povo contra a Democracia. Há muitos livros contemporâneos que estão discutindo esse tema. Mas esse cara, o Malk, é de fato uma figura muito impressionante. Se vocês puderem ler, quem tiver interesse, quem tiver condição, leia. É um livro muito, muito, muito interessante, porque ele está estudando esses fenômenos de mudança, definindo aquilo que ele está chamando de democracias iliberais. O surgimento de democracias liberais. Democracias que desconstituem direitos através da vontade majoritária, contra as minorias. É um tema novo para a experiência democrática no mundo. Eu acho que é um tema interessante a gente estar atento. Eu não sei se ele tem razão, tá? Mas a hipótese que ele levanta é muito impressionante. Eu fiquei muito assim, tocado com esse livro, né? Que é de fato bastante importante. Aqui, pessoal, eu separei para vocês, estou fechando essa gravura do Escher. Na verdade, é um clássico assim, do ilusionismo. Né? Se vocês olharem só para as figuras brancas, vocês veem anjos. Se vocês olharem para as figuras negras, vocês veem morcegos, né? Demônios. Essa é uma boa ilustração para o que é a maldade, a bondade como fenômeno. Né? As crianças acreditam que existem mocinhos e bandidos. As crianças acreditam em heróis e vilões. Né? Os adultos não deviam acreditar nisso. Ser adulto significa incorporar uma questão básica, que é o seguinte: o mal e o bem são possibilidades da ação. O mal e o bem são possibilidades colocadas para todos nós. Né? Pessoas muito legais, muito bacanas, podem produzir maldades absurdas.
podem produzir eventos horrendos, né? E a gente deve essa noção basicamente a uma autora chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt acompanha o julgamento de Eichmann em Jerusalém. Eichmann foi um criminoso de guerra, preso na Argentina. Aliás, preso não, ele foi sequestrado pelo Mossad na Argentina, levado para Israel para ser julgado. Ele foi o cara que organizou o transporte dos judeus na Europa toda ocupada para os campos de concentração, naqueles trens, etc. Ele é acusado de genocídio e é condenado à morte em Israel. E é sentenciado à morte, a sentença é executada. É o único condenado à morte em Israel e a sentença foi executada. Hannah Arendt, na época, filósofa já radicada nos Estados Unidos, é convidada pela revista New Yorker para cobrir o julgamento do Eichmann. Julgamento famoso, lá no início dos anos 60. Dura semanas, ela vai. Bom, uma grande filósofa, falava alemão, falava ídis, falava hebraico, falava várias línguas gregas, sabe? Vai acompanhar o julgamento. Ela fica lá no fundo acompanhando as testemunhas do julgamento. O Eichmann, na verdade, ele passa o tempo inteiro, em sua própria defesa, dizendo o seguinte: vocês não podem me julgar, muito menos me condenar, porque tudo que eu fiz obedecendo ordens dos meus superiores. Eu era um soldado do exército alemão, nós estávamos em guerra, eu recebi ordens, foi transportar prisioneiros, só o que eu fiz foi transportar prisioneiros, eu nunca matei um judeu, parece que é verdade, não sei, diretamente, né? Ele dizia isso, então vocês não podem me julgar. Se eu tivesse recusado alguma ordem, eu seria levado à corte marcial, eu teria sido fuzilado, né? Porque na guerra a pena de morte está autorizada, inclusive no Brasil, você sabe, né? No Brasil entrar em guerra, a pena de morte está valendo, segundo a Constituição brasileira. Então, ele diz isso em sua defesa. A Hannah Arendt está no fundo, ela diz assim: esses são os argumentos de um palhaço. Não é verdade isso que ele está dizendo. Ela diz, a prova maior disso é que muitos nazistas, inclusive oficiais nazistas, recusaram cumprir certas ordens. Alguns tentaram, inclusive, matar Hitler. Né? Tentaram fazer atentados, vários. Hitler escapou de todos, infelizmente. Né? Tivesse morrido, a humanidade não teria passado pelo que passou. Né? Mas, enfim, ela diz isso. Ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar. Né? Muito bem. Quando ela levanta isso, que o julgamento do Eichmann, esse é o livro que ela faz através dessas reportagens, né? Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Tá? É o livro que vocês encontram na internet, enfim, gratuitamente. Ela diz isso aqui, primeiramente: fiquei impressionado com a manifestação superficial do agente executor, no caso Eichmann, que tornou impossível traçar o mal incontestável de seus atos em qualquer nível mais profundo de raízes ou motivos. Os feitos eram monstruosos, mas o executor, pelo menos o mais recente que estava sendo julgado, era bastante comum, banal, nem demoníaco, nem monstruoso. Ela diz: o que ele fez foi monstruoso, mas ele era normal. A expressão que ela usa é: ele era terrivelmente normal. A expressão da Hannah Arendt. O que significa esse terrivelmente normal? Eichmann era incapaz de reflexão. Ele era incapaz de pensar sobre o sentido da sua ação. Ele simplesmente cumpria a ordem. Era um bom burocrata, um bom funcionário, pagador dos seus impostos, bom pai de família. Né? Uma pessoa como todos os outros alemães, que olharam para o lado quando viram os judeus sendo presos, que não se manifestaram quando a desgraça começou a acontecer com os vizinhos, etc. Simplesmente seguiram o seu cotidiano. Essas pessoas normais tornaram possível o nazismo. Né? O desafio nosso diante da violência, do autoritarismo, é dizer não. O nosso desafio, que é um desafio da coragem, em alguns casos até do heroísmo, né? É se expor a risco, é dizer aquilo que é o que deve ser dito quando alguém tenta violar direitos. Né? Ela levanta essa hipótese. Quando eu li, eu era muito menino quando li Eichmann em Jerusalém, eu fiquei muito impressionado com essa hipótese. Ela levanta o seguinte: esse parágrafo vale mais do que teses inteiras de filosofia, né? Um parágrafo só, mas é impressionante assim. Seria possível que a atividade do pensamento como tal, pergunta ela, o hábito de examinar o que quer que aconteça ou chame a atenção, independente de resultados e conteúdo específico, estivesse dentre as condições que levam os homens a se absterem de fazer o mal, ou mesmo que ela realmente os condicione contra ele? Essa é a pergunta. Ela diz sim, o pensamento é um antídoto à maldade. Quando as pessoas refletem sobre o que fazem, elas têm menos condição de praticar o mal. Quando elas estão no automático, elas praticam o mal, ainda que sejam pessoas boas, podem praticar o mal extraordinário. Se vocês quiserem, uma outra sugestão de filme, quiserem ver um filme maravilhoso sobre isso, vejam O Leitor. Então, quem já viu, é um filme maravilhoso, né? É exatamente sobre isso, né? Como é possível que uma pessoa comum seja capaz de se envolver em atos extremos de maldade, né? Se não pensar sobre o que está fazendo, né? A grande questão que a gente se pergunta vem de outro filme, esse muito mais problemático, que era para ser uma comédia, mas é um dos filmes mais sérios que eu já vi. Quem quiser ver, no Netflix, está lá disponível também,
os caras inventam uma história, é um livro, né, que inventa essa história, depois o filme baseado no livro, eles botam Hitler vivo em plena Berlim moderna. É como se ele tivesse acordado no meio da cidade, né, uma bomba lá que explode, ele acorda, é o Hitler. De 1945, com um uniforme militar, ele sai caminhando pela cidade. E as pessoas começam a rir, porque, obviamente, parece que é um sósia, que é um humorista, etc. Ele começa a falar com as pessoas começam a falar com ele começa a ser convidado para ir para televisão, os repórteres se entrevistam, e é sempre um humorista, sempre alguém que está imitando o Hitler. Mas aí a coisa começa a ficar mais interessante, né? Porque as pessoas começam a concordar com as coisas que ele fala. Eu acho que é muito símbolo da nossa época, né? Alguma coisa para a gente estar atento, então vale a pena ver o filme. Obrigado pela atenção, pessoal.